com muita alegria e satisfação, eu me encontro reunido com toda esta membresia para juntos continuarmos a fazer o que aprendemos a fazer na presença de Deus, que é adorá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo em sua eterna santidade. Eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé, nós vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 4 e o versículo de número 7. Segunda epístola, carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo de número 7. A minha gratidão, meu respeito para com a vida do pastor Naum, presidente desta obra. Louvar a Deus pela vida da sua esposa, pastora Sônia, e dizer ao pastor Naum que para nós é privilégio estarmos aqui, conhecê-lo pessoalmente e agradecer pela honrosa oportunidade, por nos favorecer com este favor de nos dar esta honra, pela vida do pastor Cairo, que mantemos um contato esses dias, debaixo da bênção do pastor Naum, a quem eu quero louvar a Deus também, e pela vida aqui do presbítero Chagas, que a pedido da sua liderança, tem nos dado aí toda uma assistência, e eu quero agradecer a Deus pela vida dele. A toda a igreja, a todos os obreiros, todos aqueles que somam com o crescimento desta obra, todo o nosso respeito para com a sua vida. Nós vamos a um versículo bastante conhecido, mas nós vamos reler mais uma vez esta noite. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tome seu assento, por gentileza. O versículo que nós acabamos de ler aqui é um versículo bastante conhecido, e este versículo vai desencadear uma corrente de conhecimento bíblico acerca do objeto que, citado aqui nesse texto, chama-se vaso de barro. O vaso de barro é o objeto de conhecimento de todos aqueles que amam, praticam, leem a palavra de Deus. E quem dentre nós não conhece esse pequeno instrumento chamado vaso de barro? Eu disse aqui que esse versículo ele vai se direcionar a uma fonte profunda dentro deste tema, o vaso de barro na mão do oleiro. Observamos que o apóstolo Paulo, em uma linguagem muito clara, muito simples, mesmo com todo o seu alto e elevado conhecimento, como doutor e conhecedor das Escrituras, ele, ao escrever aqui, e o que nós chamamos de comparação, e os estudiosos de teologia chamam de tipologia, para facilitar, eu vou chamar de comparação, que nós entendemos melhor. Nessa fala, ele vai utilizar este pequeno objeto chamado vaso de barro para comparar com os cristãos, os crentes, os membros daquela congregação, dando aqui o entendimento para que eles possam entender qual é a finalidade e qual é o objetivo relacionado entre eles, pessoas, e este objeto chamado vaso de barro. Para também outros ele escreve e menciona sobre este objeto chamado vaso de barro. Quando a gente lê a segunda carta a Timóteo,
o capítulo de número 2, versículo de número 20, ele diz: ora, Timóteo, em uma grande casa não há somente vasos de madeira, de prata ou de ouro, mas há também vasos de barro. No versículo 21 ele diz: de sorte que se este vaso se purificar, amadurecer, tornar-se idôneo, ele estará apto e preparado para todo uso e para a obra do Senhor. Observamos que ele vai usando essa comparação, e esta comparação bíblica neste elemento, neste objeto, dá-se com a igreja do Senhor. Também para os Romanos, no capítulo 9, versículo 21, ele diz esta palavra: ou não tem o oleiro poder para da mesma massa, barro, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Todavia o oleiro tem este poder para fazer um vaso que o honre e um vaso que possa desonrá-lo em suas atitudes. Observe que a Bíblia Sagrada, ela vai dando base e força e alimentando-nos nesta fala, para entendermos que a Bíblia, ela está recheada de comparações, de tipologias, para você entender melhor o porquê Deus nos orienta neste tema. Ora, nós já ouvimos muitas e muitas vezes pregadores entre nós, homens sábios, mulheres sábias, estudiosos e vividos na oração, fazerem em suas mensagens, em suas prédicas, em seus sermões, utilizar este elemento, as comparações que a Bíblia dá direito e razão. Já ouvimos muitos homens e mulheres de Deus compararem Abraão, tipificando Deus. Já ouvimos também eles comparar Isaac, tipificando Cristo como sacrifício. Já ouvimos também eles comparar Eliezer como o Espírito Santo, a trajetória pelo deserto, na ida e na volta. Já ouvimos também eles compararem Rebeca com a igreja, obediente, prudente, atenciosa, trabalhadora. Ouvimos também os nossos líderes, homens e mulheres de Deus, no decorrer destes muitos anos, nos ensinar e fazer comparações de Moisés pelo deserto, treinado, capacitado, como Cristo também foi treinado e provado no deserto, que vai entrar no Egito, Moisés, para libertar o povo, com sinais, prodígios e maravilhas, como Cristo também, assim, depois dessa provação de 40 dias, ele recebe o poder do Espírito Santo para começar a realização dos seus milagres. Também já ouvimos comparações entre José, filho de Jacó, que foi vendido, que foi traído pelos seus irmãos, com Jesus, que foi vendido e traído por Judas. Também nós já ouvimos comparações dos grandes pregadores, líderes, mestres entre nós, utilizarem os objetos do tabernáculo, desde o altar de 4 pontas, a pia do lavatório. Já ouvimos também eles utilizarem a mesa com os pães, o candeeiro, o incensário e até a arca da presença de Deus. Ouvimos também no decorrer desses muitos anos tantas e outras comparações semelhantes que fazem que nós possamos entender com mais clareza o que é que Deus quer falar, de forma clara, sem muito arrodeio, sem muita dificuldade, e gera alimento na igreja. Assim, você já compreendendo que a Bíblia dá esta liberdade dessa comparação, dessas tipologias, desses tipos comparativos, observamos que há uma liberdade no que acabo de ler, quando Paulo utiliza para comparar este objeto chamado vaso de barro com a igreja, com as nossas vidas. E aí você deve estar se perguntando, você é inteligente, o que tem a ver a minha vida, a igreja, com este objeto chamado vaso de barro, e o porquê desta escolha esta noite, o que eu absorvo aqui, que eu ainda não ouvi, e no decorrer da minha fala, não muitos minutos para não cansá-los, nós vamos aqui observar a riqueza da Bíblia Sagrada dentro deste assunto. Quando eu disse aqui que a Bíblia nos dá o direito de comparar o vaso com a igreja, nós vamos observar em Isaías 64, versículo de número 8, quando Isaías, profetizando a nação de Judá, ele diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, e todos nós somos obras de Tuas mãos. Aleluia.
Deus é o oleiro e nós somos obras de suas mãos. Vamos adiante na chamada de Saulo, posteriormente Paulo, gigante das missões, a observarmos que na sua escolha, enquanto ele perseguia, enquanto ele afligia, prendia e machucava, quando ele na sua entrada a Damasco é surpreendido pelo um vulto celestial, o fulgor de um sol muito forte, aclama sobre ele, ele cai, por 3 dias fica cego, não come, não bebe, se hospeda na casa de um homem temente. Então nós observamos que na escolha dele, na chamada dele, Jesus vai nomeá-lo como um vaso escolhido. Em Atos capítulo 9, a partir do versículo de número 11, Jesus em visão revela-se a Ananias, um discípulo daquela localidade, e diz: Ananias, de prontidão ele atende. Sim, Senhor. Ananias vai a uma rua chamada Direita, pergunta na casa de um homem por nome Judas, por um homem chamado Saulo de Tarso. Eis que aquele homem está orando. No questionamento de Ananias, a duvidar, a não querer ir, Jesus ordena a ele o que está no versículo de número 15: Ananias, vai lá, porque este é para mim um vaso escolhido. Eu pergunto a você, quantos vasos escolhidos nós temos aqui esta noite? Vai lá, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido. Porque quem escolhe não é Ananias, quem levanta não é Ananias, quem dá a bênção não é Ananias, quem levanta é Jesus, quem escolhe é Jesus, quem abençoa é Jesus. Ananias gostando ou não, Ananias querendo ir ou não, ele vai ter que obedecer e entender que quando Jesus levanta, que quando Jesus escolhe, o homem tem que aceitar, o homem tem que entender. Então eu já abro espaço para profetizar que quem te levantou foi Jesus. Então os Ananias desta cidade vão ter que entender que você é um vaso escolhido por Deus. Observe que nós somos esses vasos de fácil manejo para ser usado nas mãos do oleiro. A Bíblia Sagrada continua a nos mostrar a riqueza deste assunto tão profundo que é o vaso de barro nas mãos de Deus. Este vaso, ele sempre será orientado, coordenado pela vontade de Deus e jamais pela sua própria vontade. Ao lermos Jeremias capítulo de número 18, observamos que literalmente ele desce à casa do oleiro, a observar o trabalho do oleiro sobre as rodas e como ele trabalhava sobre o barro. Ele viu no versículo de número 4 que o oleiro fazia um vaso, na medida que o vaso era ornamentado e tornava-se gigante, maior em sua mão, ele observou que algumas coisas não estavam de conformidade, está no texto, de conformidade aos seus olhos, ao seu querer. Então ele quebrou aquele vaso e tornou a fazer outro conforme bem pareceu aos seus olhos fazer, porque o vaso, ele não se governa, o vaso é orientado pelo oleiro. Se o oleiro decide quebrar, ele quebra. Se o oleiro decide fazer, ele faz. Então quem tem o poder não é o vaso, quem tem o poder é o oleiro. Vou dizer de novo, quem tem o poder não é o vaso. Vamos provar agora. Quem tem poder é o oleiro. Por isso no versículo que lemos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 versículo 7, Paulo expressa-se dizendo: temos porém este tesouro, uma tipificação do Espírito Santo. Temos porém este tesouro em vasos de barro. Observe, para que a excelência do poder seja de Deus e não do vaso. Ao observar isso, percebemos que o que tem dentro do vaso é o que é valoroso, mas o que está no vaso, irmão, ele observa que o vaso só tem valor se tiver algo dentro para oferecer. Um vaso vazio, ele não serve na casa.
casa, prove-me isto na Bíblia. Um vaso vazio não serve, ele não tem o que oferecer. Todo tempo o vaso precisa ter algo dentro de si para fazer a diferença. Olhando para a Bíblia, vamos observar isso, que Paulo diz que o que faz a diferença não é o vaso, é o que está dentro dele. Repito, o que faz a diferença não é o vaso. Nós temos muita gente com este título chamado vaso, por exemplo, no meio dos pentecostais. Hoje não, está mais moderno, mas em outrora e anos passados nós utilizávamos por demais a expressão vaso de Deus. Fala vaso. Há muito tempo, quando o WhatsApp começou, alguns criaram até o grupo dos vasos escolhidos, vasos de Deus, vasos brasas. Então isso a gente utilizou demais, mas observe que não basta ser só vaso, ele precisa ter algo de Deus dentro dele, porque são muitos vasos, mas vaso vazio não serve na obra de Deus. Mas esta noite eu quero profetizar que Deus vai encher tantos vasos que estão aqui, que você vai sair daqui transbordando. Ora, pastor, o Senhor está dizendo que o vaso só tem valor se ele estiver cheio, com algo para oferecer a alguém. Sim, porque o vaso, ele é este recipiente, e este recipiente precisa ter algo de Deus dentro de si. Vou lhe provar isto na Bíblia. Quando você lê Êxodo 16, versículo 33, diz o texto sagrado que todo vaso de barro, quantos vasos de barro nós temos aqui? Deixa eu ver. Todo vaso de barro, ele deveria receber maná. O maná, você sabe melhor do que eu, que é o alimento que Deus deu e sustentou Israel pelo deserto. Maná tipifica o peso da palavra. Então observe, em segundo lugar, todo vaso de barro precisava receber azeite. Números, capítulo de número 9, você vai perceber isso no versículo 17, ou Números capítulo 4, versículo de número 9. Todo vaso de barro precisa receber azeite. Azeite tipifica o Espírito Santo de Deus, ou seja, duas coisas poderosas que não podem faltar no vaso escolhido: a palavra e a unção de Deus. Vou dizer de novo: a palavra e a unção de Deus. Quem tem a palavra? Quem tem? Quem tem? Levante a mão que eu vou profetizar. Quem tem a palavra, receba mais de Deus, porque tendo azeite, tendo maná, você vai alimentar. Aleluia! Não pode faltar. Por quê? Porque o vaso precisa ter algo para oferecer. Observamos que o vaso vazio não tem valor algum. É mesmo, pregador? Ao lermos um texto clássico que você conhece demais, irmão, 2 Reis, capítulo de número 4, orientado pelo texto, é uma mãe que pode perder os seus filhos a qualquer momento por causa de uma dívida. Não posso mais espiritualizar este conteúdo, esse texto, porque ele já é espiritual e aplicado em nossa vida. Mas vamos usar o versículo de número 3, após a conversa com Eliseu. Eliseu diz para aquela mulher: mulher, vai a todos os teus vizinhos e traz vasos vazios. E aqui nós encontramos pelo menos 3 lições importantes acerca do ministério do vaso. A primeira é que Eliseu, ele sabe aonde estão os vasos vazios. A minha oração é, em particular, que nesses dias que estamos vivendo, Deus faça com que nós, esta geração presente, possamos ter a mesma visão de Eliseu, porque Eliseu sabia, pastor Naum, onde estavam os vasos vazios, quem eram os vasos vazios, e sabiam que vaso vazio não faz diferença nenhuma na casa, e nem onde está, e nem onde vai. Por isso a importância do vaso receber maná, receber azeite, ter algo para oferecer. Eliseu nos ensina uma lição importante aqui, porque ele sabe aonde estão os vasos vazios. O vaso vazio, irmão, no culto ele não dá glória. O
vaso vazio no culto, ele não diz aleluia. Um vaso vazio, ele não tem nada a oferecer. Um vaso vazio, irmão, por fora belo, por dentro nada. Um vaso vazio, ele não pode trazer nada de Deus, porque o que faz a diferença não é o vaso, é o que está dentro do vaso. Já provamos aqui. Então a minha oração é que Deus abra os nossos olhos a partir de hoje, para nós entendermos quem tem, quem não tem, quem Deus usa e quem Deus não usa. Onde está o vaso que Deus usa? Levante a mão. Onde está o vaso que Deus usa? E Ele vai continuar te usando. Aleluia. Tem muito vaso por aí. Agora eu quero saber se ele tem algo dentro para oferecer. Observe que a primeira lição é que Eliseu sabe onde estão os vasos vazios. A segunda lição é que Eliseu diz: ao trazer os vasos vazios, tu vais encher. Porque naquela casa, ainda que fosse pouco, ainda tinha azeite. Repito, naquela casa, ainda que fosse pouco, ainda tinha azeite. Então eu prefiro, pastor Naum, estar em uma casa, em um culto, que talvez não tenha muito azeite, mas tendo pouco já me basta. Porque existem muitas casas por aí que não tem mais nem um pouquinho. Então levante a mão que eu quero profetizar. Quem quer receber desse azeite aqui esta noite? Quem quer deste azeite? Observe que a segunda lição aqui é que naquela casa ainda tinha azeite. E onde tem azeite, vaso não vai sair vazio. Vou dizer de novo: onde tem azeite, vaso não vai sair vazio. Onde tem azeite tem revelação. Onde tem azeite tem cura. Onde tem azeite tem palavra. Onde tem azeite tem milagre. Onde tem azeite tem batismo. Onde tem azeite tem graça. Onde tem azeite tem pessoas sendo levantadas. Onde tem azeite tem pessoas cheias da autoridade, audaciosas debaixo da graça de Deus. Então o que não pode faltar aqui é azeite. Quem ainda tem? Quem ainda tem? Quem ainda tem? Quem ainda tem? Onde tem azeite, Deus sempre vai usar. A terceira lição desse texto de 2 Reis 4 sobre o vaso é que ele diz: coloca à parte só o vaso que estiver cheio. A terceira lição aqui: separa, põe para lá só o vaso que estiver cheio. Com todo respeito no que vou dizer, muitas pessoas estão sendo separadas vazias de palavra, vazias de oração, vazias de história ministerial, vazias de comunhão com Deus, vazias de escola dominical, vazias de culto de ensino, vazias de buscar a presença de Deus. Não pode separar quem está vazio, irmão, porque quem está vazio não tem maná, quem está vazio não tem azeite, quem está vazio não serve. Então observe que ele diz: separa só quem está cheio, porque é uma diferença muito grande. Se você separar quem não gosta de orar, quem não gosta de cultuar, quem não obedece liderança, quem não estuda a palavra, quem não busca a presença de Deus, você vai ter resultados negativos na obra. Mas se você entender e separar quem ora, quem busca, quem está na palavra, quem congrega, quem ama a Deus, você vai ver a diferença. Então ele diz: separa só os que estiver cheio. Nós estamos vivendo dias em que estão separando por aí de todo jeito. Separa quem quiser separar, mas nós que temos visão não vamos separar vaso vazio, porque nesta obra vaso vazio não faz diferença. O que faz a diferença é vaso cheio. Levante a mão que eu profetizo: o que faz a diferença é vaso cheio. Prega cheio, canta cheio, faz a obra cheio. Olá, bacaia, chora, bantocou e macando. Recebe línguas estranhas aqui esta noite, recebe renovo de Deus aqui esta noite, recebe cura, recebe renovo, recebe milagre. Seja cheio. Aleluia. Se separar vazio vai ter problema depois. Então aqui a lição é: só separa quem está cheio. Como eu vou separar se você não ora? Como eu vou separar se você não ama a palavra? Como eu vou separar se você não obedece? Como eu vou separar você? Não dá certo. Eu só vou separar quem está cheio. Então ele diz: separa quem está cheio. Se você separa quem está cheio, Deus derrama unção, Deus derrama graça, tem milagre, tem mover de Deus na casa. Eu estou pregando aqui só para vaso cheio. Não tem
tem vaso vazio, eu acredito. Só os vasos cheios, levante a mão e receba a graça. Receba a graça. Deus vai separar quem está cheio. Te prepara para viver um novo tempo, porque Deus vai separar para grandes coisas, para grandes obras, para ministério estrondoso. Só quem está cheio. E aqui está a diferença entre quem vai e faz a diferença e entre quem foi, mas não se destacou, porque é preciso estar cheio. Então ele diz: separa o pregador que está cheio, separa o obreiro que está cheio. Mas este obreiro não lê palavra, então não separa. Este obreiro não congrega, então não separa. Este obreiro não dizima, então não separa. Este obreiro não oferta, então não separa. Este obreiro não obedece, então não separa, para não ter problema. Este obreiro não gosta de orar, então não separa. Este obreiro não tem maná, então não separa. Este obreiro não tem azeite, então não separa. Só separa quem está cheio para fazer a diferença. Os que estão cheios, eu quero profetizar aqui esta noite: te prepara, porque o oleiro vai te usar de forma poderosa. Aleluia. Separa quem está cheio. Então observe que o vaso, ele precisa estar cheio para ser usado pelo oleiro. E aqui eu quero rapidamente, já vou devolver, falar de mais 2 pontos pelos quais, pastor Naum, o oleiro vai usar o vaso. Observe, pastor, e que pontos são esses? Pelo qual, além deste que já foi falado, o oleiro tem liberdade para usar o vaso. Eu quero falar a você que para o oleiro usar o vaso com liberdade, o vaso precisa estar em estado de santificação. Santidade é algo que a gente não pode mais nem pregar, porque algumas pessoas não aceitam e ficam zangados. Santidade está na Bíblia, se você não sabe. E santidade é provado que não é a vontade do pastor Naum, não, pastor Cairo. Santidade não é a vontade do presidente do ministério. Santidade para a igreja, para o vaso, é a vontade de Deus. É mesmo, pastor? É. Quem trouxe a Bíblia? Deixa eu ver quem trouxe. Aleluia. Então abra ela aí para você ver. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de número 3. Esta aqui, pastor Naum, é para esse tipo de gente que quer atrapalhar quem tem ministério, quem tem chamada, quem Deus escolheu, quem Deus levantou, e está dizendo por aí: irmã, esse negócio de santidade é coisa do teu pastor, é coisa da esposa dele, é daquela líder do círculo de oração, é daquela igreja antiquada. Esse negócio de santidade não existe, não existe. Leia mais a Bíblia. Tem muita gente querendo atrapalhar o plano de Deus na tua vida, só para Deus não te usar. Mas quando você lê a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, ele diz: porque esta é a vontade de Deus. Nunca mais esqueça. E se alguém não sabia, diga para ele: sabe o que é? A minha santidade é a vontade de Deus, porque esta é a vontade de Deus. A nossa santificação, digo de novo, a santificação da igreja não é a vontade deste pregador, é a vontade de Deus. Quem está na vontade de Deus? Quem está? Então Deus vai usar quem está no centro da sua vontade, e quem está na santificação. E santificação foi para isso que Deus nos chamou. Nesta mesma carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: porque Deus não nos chamou, pastor Naum, para a imundície, mas nos chamou para a santificação. Quem Deus chamou para a santificação, deixa eu ver, aleluia. Então te prepara para fazer uma diferença, porque a Bíblia nos diz: e outra vez vereis a diferença entre o impuro, entre o santo, entre o sujo, entre aquele que está errado. Então observe que santidade é o nosso passaporte à entrada no céu. Por isso Paulo, no capítulo 5 desta primeira carta aos Tessalonicenses, no versículo 23, ele expressa-se dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. E a resposta é: para nós estarmos irrepreensíveis para o dia e a vinda do Senhor. Quem está vivendo a santificação, te prepara para ser usado nas mãos do oleiro. Se santificação não estivesse impregnada em nós, e eu já lhe provo, a Bíblia vai mostrar isto, irmão, está impregnado em nosso testemunho, e quem nos vê já sabe disso. Segundo Reis capítulo 4, versículo de número 8, já está Eliseu em Sunem, o seu ministério profético, ele vai, ele vem. De repente a mulher chama o marido, e a porta da casa, ela olha para ele, está no texto, e diz assim: eu vejo que este que passa por nós é o santo homem de Deus. Primeiro santo, depois ela chama o homem de Deus.
porque existe muito homem de Deus por aí, irmãos, titulado, porque nunca vai fazer diferença para Deus o meu título, a minha posição, o meu conhecimento teológico, se eu sou pastor ou se eu não sou. Para Deus isso não faz diferença. Isso faz diferença entre nós, o conhecimento, a profundidade do mesmo, nossos grades. Isso faz diferença se eu tenho um curso ou se eu não tenho, é no meio dos homens. Mas para Deus, título, irmão, nunca fez e nunca vai fazer diferença, porque Deus quer usar os santos, quer usar os santos. Onde estão os santos? Aleluia. Levante a mão que eu profetizo. Deus vai usar você, santo de Deus. Monecratura não faz diferença para Deus. Observe que há muita gente aí titulado homem de Deus, irmão, mas Deus quer usar os santos. Aleluia. Então ela diz: vejo que este que passa por nós é o santo homem de Deus. Então te prepara, se a santidade está impregnada em você, você será o próximo em Estreito Maranhão a Deus soprar e bradar e levantar. Receba de Deus aqui esta noite. Em terceiro e último lugar, para Deus usar o vaso escolhido, ele tem que entender que existe um processo, um tempo em que o oleiro trabalha, em que o oleiro precisa moldar, tirar, colocar aquilo que é preciso. Há tempos em nossa vida que Deus tira para colocar algo dele. Há tempos em nossa vida que Deus silencia para falar conosco no sofrimento. Há tempos em nossa vida que Deus nos prova de forma muito forte. E a prova, meus irmãos, é algo que ninguém quer para a sua vida. Prova é algo que ninguém quer trazer e nem deseja passar. Sabe por que nós, os cristãos, os crentes, passamos prova e aguentamos a prova? É porque somos de nível espiritual e entendemos que quando uma prova chega, é porque depois dessa prova tem algo de Deus nos esperando. Vou dizer de novo: você é tão espiritual, entendeu, que quando a prova chega, você não murmura, você não vai fazer descaso, você não vai dizer: ó Senhor, por que é que o Senhor está provando o ciclano? Não, Senhor, não prova não, deixa Deus provar, porque quando Deus aprova, é porque Ele tem um projeto na vida desta pessoa. Então compreenda aqui em terceiro e último lugar, para Deus usar com excelência, com muita unção, poder e autoridade, observe que Ele vai primeiro provar o vaso escolhido. Se você já leu, ou se você não leu, vai ler quando chegar em casa. Salmo de número 31, verso de número 12. A Bíblia vai nos mostrar pelo menos 3 fases na vida de um vaso escolhido. É escolhido, mas vai passar por um processo chamado prova. As provas nossas hoje não são como mais quilômetros extensivos de areia, com serpentes, escorpiões a desafiar. Não há leões para derrubar, não há gigantes físicos para derrubar. As nossas provas hoje estão relacionadas ao campo ministerial, ao campo espiritual. As nossas provas hoje estão relacionadas ao campo financeiro, ao campo familiar, às perseguições da vida, às tribulações que a vida oferece. Então observe que essas são as provas, e nós devemos entender que quando uma prova chega, ela não chegou por acaso. Deus tem um objetivo, irmão. Então quando a prova chegar, não reclame: Senhor, porque o Senhor me prova e não prova o fulano. Te acalma, esse não é o tempo do irmão lá, esse é o teu, porque se Deus está te provando, é porque o teu tempo está chegando. Vou dizer de novo: se Deus está te provando, é porque o teu tempo está chegando. E tem muita gente que tem essa síndrome da murmuração, não aguenta Deus provar. Você lembra em Êxodo capítulo 14, após Deus já ter tirado o povo da terra do Egito, e lá está Moisés esperando Deus abrir o mar, porque quando a gente lê o texto, percebe-se que Deus precisou da noite toda para abrir aquele mar, soprar um vento oriental, mas o povo não queria esperar. E de repente o povo olha para trás e vê Faraó com seus carros de ferro, e olhando para a esquerda, eles observam que naquele pirrairote, beco fechado, olhando para o mar, para trás Faraó, Baal, Zefon de um lado, não há mais para onde correr. O povo agora, que já tinha visto o pastor Naum, Deus operar por 10 vezes sobre o Egito de forma maravilhosa, porque o povo esquece muito fácil o que Deus
Deus fez ontem e hoje já começa a reclamar. Meu irmão, se Deus fez ontem, Ele também faz hoje. E se Ele não fizer hoje, eu não tenho por que reclamar. Eu vou esperar Deus trabalhar. E então compreenda que eles, olhando para aquela situação e vendo que o mar está fechado, Baal, Zefão do lado, Pirairote, a situação está difícil, Faraó está vindo de lá, a murmuração vem na boca deles. E eles disseram: Moisés, com tantas covas lá no Egito, tu nos trouxeste para morrer neste deserto. Irmão, isso aqui é gente que prefere voltar para o Egito e não quer estar na presença de Deus. Olhe para cá, diferente deles, eu prefiro morrer livre no deserto, mas não voltarei a ser escravo no Egito. Vou dizer de novo, eu prefiro morrer livre no deserto, mas não voltarei a ser escravo no Egito. Quem está entendendo, irmão? Eu prefiro aguentar essa prova, mas não voltarei para o mundo. Levante a mão que eu vou profetizar. Aguenta mais um pouco, vaso, aguenta mais um pouquinho, está chegando a tua hora. Aleluia! Eles queriam voltar para o Egito. Meu Deus, irmão, eu prefiro esse sofrimento no deserto, mas não volto para o Egito, porque eu vi Deus fazer e Ele vai continuar fazendo. Observe aqui que tem muita gente que na hora da prova, faltando muito pouco para o oleiro começar a levantá-lo, ele começa a contender. Quem trouxe a Bíblia, eu encerro agora. Isaías 45, versículo de número 9, por gentileza. Se o oleiro está provando a sua estrutura, se o oleiro está provando o seu ministério, se o oleiro está provando a sua vida, te acalma, espera, tenha paciência, não vá murmurar, espere, está chegando o tempo. Mas muitas pessoas na hora da prova começam a reclamar, começam a murmurar, e vaso escolhido não reclama na hora da prova. Se você olhar para Isaías 45, 9, você vai ver aí que aí já existiu o vaso, mas por causa da reclamação de contender com o oleiro, eles viraram caco. Isaías 45, 9 está escrito: ai daquele que contende com o seu Criador, é caco no meio de outros cacos. Poderá o barro perguntar alguma coisa ao que formou? De forma nenhuma. Agora, se você está sendo provado, vaso, fique em silêncio, aguenta mais um pouquinho, porque muita gente, irmão, deixou de ser vaso, pastor Naum, para ser caco. Vou dizer de novo, muita gente deixou de ser vaso para ser caco. E os senhores que já leram a Bíblia mais do que eu, sabe que a utilização de um caco não serve para Deus. Para ele ser usado, ele precisa voltar para a roda de novo, ser quebrado, moído, para ser vaso. Então Deus não vai usar caco. Quem é que usou um caco, pastor? Você vai ler Jó capítulo 1, versículo 8, você vai ver Jó usando um caco para curar suas feridas. Então esse negócio de dizer assim, perda a família, mas não perda o caco, não. Perda os filhos, mas não perda o caco, não. Perda a mulher, mas não perda o caco. Para lá, meu irmão, eu não tenho nada com caco, eu tenho negócio com vaso, com vaso, com vaso. Onde está o vaso? Onde está o vaso? Onde está o vaso? Onde está o vaso? Aqui não tem caco, aqui só tem vaso. Porque tem gente aí, pastor Cário, dizendo, perca a família, mas não perca o caco. Que valor tem aquele caco? Não, a sua família está acima do caco, seu ministério está acima do caco. Levante a mão, porque aqui não tem caco. Levante a mão, aqui não tem caco. Aqui só tem vaso, só vaso, só vaso. Sabe por quê? Caco, ele não adora, quem adora é vaso. Caco não profetiza, quem profetiza é vaso. Caco, ele não diz aleluia, quem diz é vaso. Caco não recebe azeite, quem recebe é vaso. Caco, fica de pé, não, quem fica é vaso. Então fica de pé que eu já vou encerrar. Aonde está o vaso de Deus que ele vai usar? Aonde está o vaso cheio? Aonde está o vaso santo? Aonde está o vaso que não reclama? Aqui não tem caco, aqui só tem vaso. Onde tem vaso tem glória, onde tem vaso tem poder, onde tem vaso tem azeite, onde tem vaso tem aleluia, onde tem vaso tem glória. E eu encerro dizendo, te prepara, vaso, porque o oleiro vai te usar. Aleluia, aleluia. Quem quiser valorizar o caco, que valorize. Eu valorizo o vaso, aleluia. É o vaso, aleluia. Não há cacos aqui, aleluia. Só tem vaso dizendo, Senhor, eu estou nas tuas mãos.
Eu estou olhando só para vasos que Ele está enchendo aqui, aleluia. Eu estou olhando só para vasos que quando Ele chamar, aonde chegar, aleluia, haverá derramamento de azeite. 1 Samuel 16. Até quando terás dó de Saul? Pega o teu vaso, enche de azeite. Então pegue o seu vaso, irmão, porque vazio ele não faz diferença nenhuma nessa caminhada. Enche o teu vaso e vem. Porque quanto mais cheio, mais perto de Deus. Quanto mais vazio, mais longe. Quanto mais cheio, mais ora. Quanto mais vazio, mais distante da oração. Quanto mais cheio, mais ama a palavra. Quanto mais vazio, mais distante da palavra. Quanto mais cheio, mais ele congrega. Quanto mais vazio, mais distante ele anda. Então observe, pega, enche o teu vaso e vem. Enviar-te-ei. E muita gente só será enviado se estiver cheio. Grave isso aqui esta noite. Para ser enviado, precisa estar cheio. Digo de novo, para ser enviado, precisa estar cheio. Então ele diz: enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita. Para todo vaso escolhido, pastor Cairo, pastor Naum, igreja, há um lugar preparado para Deus usar. Eu vou dizer de novo: para todo vaso escolhido, cheio, há um lugar que Deus já preparou para usá-lo. Mas Deus só vai enviá-lo, levá-lo, se ele estiver cheio. Há sempre uma Ramá para treiná-lo, mas também há sempre uma Belém de Judá para Deus usar. Então nós temos pessoas que têm que entender: esse é o tempo de você ser cheio em Ramá, porque existe uma Belém de Judá te esperando. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Eu já encerro agora. Levante a mão que eu encerro agora. Só quem quer ser enviado, só quem quer ver Deus usar. Eu vou dar tempo para você abrir a sua boca. Olha aqui para mim, meu irmão. O Salmo 81, versículo de número 10 diz: abre a tua boca e eu te encherei. Abre a tua boca e eu... Segura aí. Para comer a gente abre a... Para beber a gente abre a... Para conversar a gente abre a... Então abra a boca para Deus te encher aqui esta noite. Abra a boca para Deus te encher. Em 1 minuto. Abra a boca, vaso, porque Deus vai te encher. Abra a boca, abra a boca. Salmo 81, 10. Abra a boca e eu te encherei. Nesta noite Deus está bradando e falando aqui nesta casa. Você é escolhido. Você está na mão do oleiro e Ele vai te usar. E eu quero profetizar renovo, batismo, cura e a glória de Deus sendo derramada sobre a tua vida aqui hoje. Se tem vaso na casa, adore. Não tem espaço para craco. Deus não usa craco, Deus usa vaso. Aleluia. Oh, Pai, me dá disposição para depender de Ti. Aleluia. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Aleluia. Meu Deus, Pai, seja curado, eu quero ser levado, seja renovado por tua direção, ouvir tua palavra e entender. Adore com suprema exatidão. Este é o tempo o que quer em que Deus vai usar quem está em santidade. Aleluia. Este é o tempo que Deus vai usar. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui, irmão, debaixo da bênção da liderança, eu quero chamar você a sair do seu lugar, para nós orarmos pela cura, por batismo, por milagres. Eu não vim aqui venha pedir mais um milagre. Quero que você saia do seu lugar já profetizando que Deus lhe trouxe aqui esta noite para ser cheio, curado, renovado, abençoado. Venha, 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 vaso. Venha, venha, vaso de Deus. Venha, vaso. O oleiro está na casa. O oleiro está na casa. O oleiro está na casa. O que eu quero é renovo, para ter um brilho no rosto de novo. Meu Deus. Aleluia. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir
continuar avançando. Aleluia. Oh, tem renovo na casa